Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem chamado Paulo, um homem disposto a fazer missão. Paulo é impossível falar de missões sem falar deste homem chamado Paulo. Um homem que anteriormente era perseguidor do povo de Deus, perseguidor dos cristãos, mas quando teve o encontro com Cristo, ele teve a sua vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que ele se empenhou na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a ponto de dar a sua própria vida pelo Evangelho. Nós sabemos que Paulo estava em Cesareia, e chega um profeta com o nome Ágabo, e ele ele toma um cinto, aleluia, amarra os seus pés, amarra as suas mãos e diz: o dono deste cinto, se for para Jerusalém, ele vai ser amarrado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e vai ser morto lá em Jerusalém. Ágabo estava guiado pelo Espírito Santo. Ele não estava amaldiçoando a vida de Paulo, não. Ele só estava avisando, aleluia, o que Paulo ia enfrentar. E a palavra de Deus nós vamos entender, aleluia, se nós ler, aleluia, em Atos 20, 21, a igreja começa a clamar, começa a pedir para que Paulo não vá, para que Paulo possa salvar a sua própria vida. E Paulo vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Ei, porque vocês entristecem o meu coração. Eu estou preparado, louvado seja o nome do Senhor, não apenas para ser preso, mas para morrer pelo Evangelho. Muitas e muitas vezes você deixa de pregar o Evangelho por causa da timidez, com medo dos seus erros de português. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, como foi lido nesta noite: aquele que se envergonhar de Cristo, Cristo certamente vai se envergonhar de você. A sua timidez, a sua vergonha não pode ser prioridade. A prioridade é a proclamação do Evangelho. Não importa a tua limitação, não importa a tua dificuldade, não existe desculpa para não fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é feita por mim, a obra de Deus é feita por você. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos se colocar como responsáveis. Devemos chamar para nós essa responsabilidade. E Paulo, ele disposto a dar a sua própria vida. Ele adverte aquele povo acerca de futuros líderes que até mentiriam para enganar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer lá em Atos, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo, ele começa a pregar da meia-noite, a pregação não para. E vai falar acerca de um homem que caiu do janelão, caiu, morreu, Paulo ressuscitou aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pregou até o dia amanhecer. Deixa eu te dizer uma coisa: o sermão não está escrito, louvado seja o nome do Senhor, mas nós sabemos deste feito. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem disposto a fazer a obra de Deus, um homem disposto, aleluia, a proclamar o Evangelho de Cristo na terra. Deus está procurando verdadeiros adoradores, adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, homens dispostos a doar a sua própria vida, homem disposto a colocar Deus como prioridade, homem disposto, aleluia, a priorizar a palavra de Deus, sem importar com os açoites, sem importar com prisões, sem importar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se às vezes corre até risco de vida, por amor do Evangelho. E a palavra de Deus vai dizer que
que Paulo ele sobe para Jerusalém, como foi profetizado lá, ele é preso pelo povo judeu, se entrega, aleluia, para estrangeiros, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não estava preocupado em salvar a sua própria vida, porque como foi lido nesta noite, aquele que tentar salvar a sua própria vida, perderá, mas aquele que der a sua vida por amor de Cristo, salvar a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a priorizar missões, comece a colocar missões nas suas orações, comece a ajudar aqueles que são missionários. Muitas e muitas vezes você, ao invés de ajudar, você prefere criticar. Muitas e muitas vezes, ao invés de você também usar, aleluia, os meios de comunicações para fazer a obra de Deus, para ministrar o Evangelho, você prefere criticar, falar mal de quem está falando, de quem está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Existem N motivos. Existe timidez, existe aqueles que são invejosos, aqueles que são incapazes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não tem coragem de fazer, ora por quem está fazendo. Você não tem coragem de ir, ajude aquele que está indo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Coloque a palavra de Deus como prioridade em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a palavra de Deus como prioridade em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava disposto a doar a sua própria